Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao treinamento do High School Experience da 3W. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Caso tenha aí algum tipo de interferência, tanto na troca de slides quanto no meu áudio, por favor, me avisem aí no chat. Estou de olho, tá? E vamos começar aí o nosso treinamento. Para quem não me conhece, meu nome é Andrea, eu sou representante de vendas da 3W aqui no Brasil. Eu fico baseada na cidade de São Paulo e a 3W é uma organização de high school. Trabalhamos exclusivamente com escolas particulares nos Estados Unidos. A 3W fica baseada em Los Angeles, onde fica a nossa matriz. Lá em Los Angeles, nós também temos a Natália, ela é brasileira e diretora do programa, né, do Departamento Brasil. E além de nós duas, temos também a Mônica, complementando a nossa equipe brasileira, que mora aqui em São Paulo também, tá? Então, temos aí uma equipe sempre formada por brasileiros, tanto para o programa do High School Experience, quanto para o programa regular, o programa de longa duração. Então, o suporte tanto de vocês quanto das famílias sempre será em português. E hoje o foco do nosso treinamento é o High School Experience. Então, como eu falei, a 3W é uma organização de high school. Trabalhamos, né, com o programa de longa duração, o programa de semestre, de ano letivo, e também trabalhamos com o High School Experience, que é o programa de curta duração, tá? Vou pedir, pessoal, quem tiver aí algum tipo de dúvida, né, pode jogar no chat. Não vou abrir os microfones para a gente não ter interferência. Então, coloquem no chat. Ao final da apresentação, eu vou olhar todas as perguntas, porque algumas delas provavelmente eu vou acabar sanando no decorrer dos slides. Então, vamos sempre utilizar o chat para perguntas e dúvidas, ok? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre o nosso High School Experience. Muito bem. O que é, afinal, High School Experience, né? Ele nada mais é do que um programa de férias dentro das nossas escolas. É um programa que acontece no mês de janeiro, ele sempre começa no mês de janeiro, quando os nossos alunos brasileiros estão de férias aqui no Brasil, então as escolas estão fechadas, os alunos não têm aulas, mas nos Estados Unidos, as nossas escolas de high school estão abertas e funcionando normalmente. Então, vocês têm aí, né, no portfólio de vocês, diversas opções de winter camps, né, programas de férias no inverno, né, no inverno ali do hemisfério norte. Então, aqui é uma opção de winter camp para vocês, estudantes que queiram fazer um programa de curta duração nas férias de janeiro. Nós temos aí algumas características, alguns diferenciais e benefícios deste programa, né? Ele é um programa diferente da maioria dos programas de férias, então ele foge aí do feijão com arroz, o inglês com atividades. A gente tem aí um plus nesse programa, alguns benefícios bem interessantes. Então, vamos às vantagens do High School Experience da 3W. O primeiro ponto, pessoal, é que pelo fato dos alunos estudarem nas escolas de high school, eles têm uma vivência muito forte com nativos. Então, as nossas escolas são escolas para americanos, tá? Então, todas as escolas da 3W, elas não são escolas para alunos internacionais, elas são escolas para nativos, e dentro da escola nós temos ali um departamento, um diretor internacional que cuida dos nossos estudantes. Então, a média de alunos americanos nas escolas é de 90%. Isso já é um super diferencial em relação a outros programas de férias. Eu acredito aí que talvez não tenha nenhum ou pouquíssimos no mercado onde o aluno realmente conviva com nativos. A grande maioria ele vai estudar em uma escola para alunos internacionais, então ele vai conviver boa parte ali do tempo com intercambistas, né? Então a vivência com nativos é menor em outros programas. A proposta do High School Experience é essa imersão na cultura americana e vivência
com nativos. E aqui a gente tem uma personalização, eu vou colocar entre aspas essa personalização, vou explicar por quê, da grade curricular, né? Então, para quem trabalha aí com high school regular, semestre, ano letivo, a gente sabe que temos matérias obrigatórias do high school, são exigências por parte do MEC, do governo aqui do Brasil, para que o aluno não perca aulas, né? Não perca, aliás, o ano aqui no Brasil, então ele precisa estudar essas matérias obrigatórias. Neste programa do High School Experience, por ser um programa de curta duração, onde o aluno não perde aulas no Brasil, a gente não precisa focar nas 5 matérias obrigatórias. Então, aqui a gente tem uma personalização, uma flexibilidade maior na grade curricular. Os alunos costumam estudar entre 5 e 7 matérias, tá? Variadas entre acadêmicas e eletivas. Então, todas aquelas eletivas que a escola oferece, né? Anatomia, engenharia, robótica, moda, os alunos podem ter acesso, desde que, obviamente, eles estejam condizentes com os pré-requisitos daquela matéria, mas sim, o aluno ele consegue brincar com a grade curricular. Então, muitas vezes temos estudantes aqui para esse programa que já falam inglês, que já têm um inglês bacana, intermediário, avançado, e não querem somente o inglês com atividades, eles querem um algo a mais. A gente consegue oferecer isso no nosso programa. E por que eu coloquei a personalização entre aspas, né? A gente não abre 100% para o aluno escolher todas as matérias, porque acreditem ou não, eles escolhem algumas vezes só eletivas, desenho, pintura, dança e teatro. E não é essa a proposta do programa, ele é um programa acadêmico, espera-se que os alunos façam parte das aulas, se engajem, estudem, entreguem os trabalhos, e é por isso que as nossas escolas abrem a oportunidade para os nossos alunos fazerem um programa de curta duração. Então, as matérias acadêmicas, elas devem sim existir na grade curricular do nosso aluno. Uma matemática, uma história, uma geografia ali, pelo menos isso a gente tem que ter na grade curricular dele, tá bom? Mas a gente não precisa se ater às matérias obrigatórias, o que já abre aí para uma flexibilidade bem maior. Então, esses 2 primeiros pontos, eu diria que são os grandes diferenciais do programa e que diferem de outros programas de férias que a gente vê no mercado, né? Então, essa vivência com nativos e a flexibilidade na escolha de matérias. Todas as nossas escolas são preparatórias para a universidade, então aqui a gente tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, escolas preparatórias, elas têm mais opções de matérias eletivas, né? Um dos papéis da escola preparatória é ajudar esses adolescentes a se descobrirem profissionalmente. Então, o leque de matérias eletivas é muito grande, né? E é claro que, de repente, se você tiver um aluno que pensa em fazer universidade nos Estados Unidos, ainda está em dúvida, ele gostaria, de repente, de fazer um camp focado em college prep, algo nesse sentido, o High School Experience pode se encaixar também, porque a escola tem esse foco preparatório para a universidade. Então, ele é um programa aí, ele é um combo e ele, na prática, é o high school, tá? É um programa acadêmico, onde o aluno tem acesso aos esportes, ele tem acesso aos clubes, aos finais de semana eles fazem as atividades, ele tem ali a vivência na casa de família ou nos dormitórios da escola, nós vamos chegar aí nesse ponto. Então, ele é um programa onde temos aí todas as características do programa de high school idêntico. Então, na prática, ele é um programa de high school. Uma média aí de 15 alunos por turma, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, as turmas elas são reduzidas nas escolas particulares, então os alunos têm bastante atenção ali por parte dos professores. Para esse programa, há uma grande flexibilidade na aceitação, tá? A gente vai falar um pouco aí do passo a passo de matrícula mais à frente, mas existe sim um processo de aceitação para o High School Experience, ele é obrigatório, isso vale tanto para alunos americanos, internacionais, brasileiros, enfim, qualquer nacionalidade, qualquer programa aí exige esse passo a passo, tá? Esse processo de aceitação, mas temos uma flexibilidade bem grande no programa. Então, vamos falar mais à frente aí qual que é um perfil ideal de aluno, mas
entrando numa questão até mesmo de medicamentos, né? De repente, um aluno que toma algum tipo de medicação, ou que tem alguma condição médica que possa vir a precisar de um acompanhamento. A gente tem recebido bastante demanda aí de aluno que toma um remédio para ansiedade, ou até mesmo algum grau mais leve de depressão. Isso não é um problema para nós e nem para as escolas, ok? Então, eu sei que tem muita organização que não consegue atender a esse tipo de demanda. Na 3W a gente consegue, desde que saibamos desde o primeiro momento, tá? Desde o processo de aceitação. Isso vale tanto para o programa de longa duração quanto para o de curta duração, High School Experience. E uma super vantagem desse programa, e aí, pessoal, vocês devem usar como uma estratégia, é a possibilidade de extensão para o programa semestral. Então, sabe aquele estudante, aquela família que procura vocês aí na agência e fala assim, poxa, eu queria muito fazer um high school, queria que meu filho fizesse um high school, mas eu não sei se ele está preparado, ou talvez eu, como mãe, ainda não estou preparada para me desapegar do meu filho por um semestre, por um ano letivo, então eu queria que ele fizesse um programa de curta duração primeiro para a gente ver como é que é. Esse programa do High School Experience, ele é o programa de High School na prática, como eu falei. Então, aqui o estudante ele tem essa vivência de fato do High School, ele vai ter a possibilidade de descobrir se ele realmente se adapta, se ele está pronto para o High School de longa duração, e se ele estiver, se ele gostar, ali chegou final de janeiro, gostaria muito de ficar, ele pode estender até o final do ano letivo americano, ou seja, ele faria um programa semestral completo de janeiro até final de maio, início de junho, mais ou menos. Isso aqui ele faz apenas pagando a diferença para vocês em relação ao semestre. Então, o valor que ele já pagou ali pelas 4, 8 ou 12 semanas é abatido do valor do semestre, tá? Isso acontece porque o visto é o mesmo, a documentação é a mesma, então usem esse programa como estratégia para esse perfil de estudante, tá? Todo ano a gente tem alunos estendendo, às vezes alunos que não pensavam em estender, acabam estendendo. Então, é um programa aí que acaba tirando um pouco o peso ali, né, daquele pai, mãe, ou até mesmo do estudante, de ficar um semestre, de ficar um ano. Primeiro, você fica 4 semanas, se você gostar, estende. Se você achar que não está pronto ainda, não tem problema, você volta para o Brasil. Então, é uma excelente estratégia para vocês também, tá? Essa possibilidade de extensão. Como eu falei, suporte de brasileiros, tá? Então, a nossa equipe é sempre formada por brasileiros. No momento, somos eu, Natália e Mônica, mas sempre brasileiros que falam português. E isso faz muita diferença durante o programa, principalmente. Então, adolescentes demandam bastante. E quando a gente fala de adolescente, situações podem acontecer, mas às vezes o que é apenas algo corriqueiro para um pai, para uma mãe, que o filho adolescente está fora do país, é uma urgência, tudo é uma emergência. Quem atende high school sabe muito bem. Então, a gente tem aí uma equipe sempre de brasileiros para dar suporte, tanto para vocês, quanto para o adolescente, diretamente, para os pais, se for o caso, tá? Então, como eu comentei, o High School Experience é uma vivência do high school. É um programa de férias com foco acadêmico, também funciona como esse test drive para o high school, que a gente comentou aí devido à possibilidade de extensão. Algo muito importante, a gente precisa deixar claro que é um programa de férias acadêmico, tá? Então, a gente vai ver mais à frente aí um pouquinho do dia a dia dos alunos, mas a gente sempre recebe essas perguntas. Andréia, meu aluno ele vai ter que fazer lição de casa? Vai. Andréia, meu aluno vai ter que fazer os trabalhos? Sim. O seu aluno é um aluno de high school, de 4 semanas que seja, mas ele é um aluno de high school. Então, é um programa acadêmico, o aluno precisa querer esse envolvimento acadêmico, então, ofereçam esse programa adequadamente. Aquele aluno que quer inglês com atividades, não é o aluno para o High School Experience, tá? Então, muitas vezes, ele é um aluno que a gente fala aqui, nível 2, ele já fez, de repente, o inglês com atividades e agora ele quer algo a mais. Então, é importante fazer uma sondagem bacana, tá bom? Como eu falei aqui, ó, o dia a dia do aluno, tá? Então, de segunda a sexta, a rotina gira em torno da escola. Eles estudam, em média, das 8 da manhã até umas 3 horas da tarde. Muitas vezes, eles têm atividades extracurriculares após as 3 horas da tarde.
E nos Estados Unidos, eles têm lição de casa todos os dias. Então, eles chegam em casa, jantam, ou no dormitório da escola, e já fazem as lições. Então, segunda a sexta é foco realmente nos estudos. De sábado e domingo, eles têm livre, tá? A gente não tem ali um calendário de passeios pré-definidos, mas as escolas que oferecem esse programa já estão alinhadas e elas oferecem atividades, excursões e passeios todo final de semana para os alunos do High School Experience. Isso acontece muitas vezes ali durante a semana, eles acabam definindo juntos o que eles querem fazer. Então, depende muito do grupo, né? Tem um grupo que quer esquiar, tem outro que quer ir num parque de diversões. Então, a escola deixa em aberto os alunos juntos ali, não somente os brasileiros, mas alunos internacionais e até mesmo os americanos, eles acabam definindo o que eles querem fazer de atividades, tá? Mas pode ficar despreocupada aí a família, o estudante, sim, eles terão passeios e excursões todo final de semana durante o período do High School Experience, tá? E aí algumas características do programa. Ele começa, tá? As aulas começam no dia 9 de janeiro. A gente tem 3 opções, agora, né, para 2023, obviamente. A gente tem 3 opções de duração, 4, 8 e 12 semanas. Então, 4 semanas dá ali o mês de janeiro, 8 semanas é janeiro e fevereiro. Temos alguns alunos que vão fazer aí 8 semanas no ano que vem, devido ao carnaval. Então, parece que o carnaval ano que vem é 20 de fevereiro, algo nesse sentido. Então, as aulas devem começar um pouquinho mais tarde. O aluno que quer fazer 8 semanas, ele apenas precisa conversar com a escola aqui no Brasil. A escola aqui no Brasil, dizendo que está tudo ok, que não tem problema, ele pode fazer o programa, tá? Por nós, não tem problema nenhum, mas é legal alinhar isso com a escola aqui do Brasil. Então, ano que vem, atipicamente, nós temos muitos alunos aí de 8 semanas por conta do carnaval. E 12 semanas, quem costuma fazer é o aluno graduado, né? Então, aquele aluno que está se graduando agora, novembro, dezembro, ele pode fazer o programa de janeiro, fevereiro e março, tá? Então, aceitamos, sim, alunos de terceiro ano, estão no terceiro ano agora, se graduando, querem ter uma última experiência de high school, eles podem fazer o programa. Então, em geral, os nossos alunos têm aí de 14 a 18 anos, tá? A gente recomenda um inglês intermediário e boas notas, principalmente o inglês intermediário. A gente pede o ELTS, tá? Vocês aplicam o ELTS aí na loja mesmo, na agência de vocês. Não temos nota mínima no ELTS, tá? Mas se o aluno tiver um inglês intermediário alto, ele vai se beneficiar por conta dos pré-requisitos de algumas matérias, né? Então, tem matérias que têm pré-requisitos, obviamente. Então, estudar anatomia em inglês, obviamente, o aluno precisa ter um inglês mais alto, né? É uma matéria ali complexa. Então, ele precisa, sim, ter um nível mais alto do idioma. O aluno que já tem um inglês mais intermediário, pelo menos, ele tem mais opções de matérias eletivas, tá? E o visto é o visto F1, visto de estudos, a carga horária ultrapassa 18 horas semanais, então, emitimos o I-20 e o aluno tira esse visto, né? Se ele quiser estender, ele já está com o visto certinho e a documentação certinha também, tá? Falando um pouquinho do que está incluso, né? Então, quando vocês virem aí os valores no sistema da agência de vocês, saibam que está inclusa a escola, a acomodação, refeições diárias, tá? De segunda a sexta são 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar. E aos finais de semana, as escolas costumam, tanto as escolas quanto as famílias, né, oferecem 2. Porque nos Estados Unidos é muito comum aquele brunch, tá? Então, eles não costumam ter café da manhã e almoço. Eles fazem um brunch, né, ali por volta das 11 horas da manhã, um café da manhã reforçado, então 2 refeições aos finais de semana. Além disso, eles têm passeios nos finais de semana, então pode ter aí algumas refeições diferentes. O transporte diário para a escola está incluso, o transfer de chegada e de saída, o seguro-saúde e um certificado do programa. Não está incluso a passagem e o visto, obviamente. Uniforme. Escola pode pedir uniforme ou código de vestimenta, tá? Geralmente, a gente recomenda um custo de 200 a 250 dólares para adquirir
o uniforme ou o código de vestimenta. Andréia, é obrigatório uniforme para alunos do High School Experience? Sim, todos os alunos da escola de curta ou longa duração devem estar usando o uniforme da escola, tá? Então, sim, é obrigatório. Gastos pessoais, em geral, os alunos gastam uma média de $250 por final de semana, né? Então, a cada final de semana, eles vão fazer alguns passeios, atividades, comprinhas, a média é $250, né? Eu falo a média porque tem alunos que gastam mais, tem outros que gastam menos, se quiser comprar um iPhone, né? Então, a gente sempre dá aí essa média de gastos, de acordo com cada aluno, isso pode variar, tá bom? E aqui é um exemplo aí do certificado que eu comentei, tá? Então, a gente manda um certificado com o nome da escola, o nome do estudante. Esse aqui não tem as matérias que o aluno fez, mas a gente inclui as matérias que ele fez. Então, todas as matérias escolhidas a gente coloca no certificado. Então, o estudante tem, sim, tudo isso. A gente pode até mesmo pedir ali as notas, as lições que o aluno fez, quanto que ele recebeu ali de média, né? Então, tudo isso a gente consegue com a escola também. Em geral, eles ficam satisfeitos com o certificado, a escola costuma fazer uma pequena cerimônia ali no último dia para entregar o certificado, tirar uma foto, então é bem legal, eles levam o certificado para casa, tá? Entrando agora, pessoal, nas nossas opções de escolas ainda disponíveis para janeiro de 2023. No momento, nós temos 2 escolas ainda com vagas. Uma delas em casa de família, tá? Então, primeiramente, como funciona o nosso programa em homestay? Os quartos são duplos, tá? Via de regra, são quartos duplos. Às vezes, o aluno da sorte, ele ganha um quarto individual, mas vamos vender como quarto duplo, ok? O banheiro sempre compartilhado. Novamente, às vezes o aluno dá sorte e é um banheiro particular, mas sempre vendemos como quarto duplo, banheiro compartilhado. O transporte diário ida e volta para a escola está incluso. Ele pode ser feito de 2 formas. Ou a família vai levar e buscar esse estudante todos os dias na escola, ou algumas famílias que moram mais próximas da escola, o estudante pode pegar aquele yellow bus, tá? O ônibus amarelo. Se for a linha do ônibus, ele acaba pegando o ônibus amarelo. Então, vai depender um pouquinho da família e da localização. De qualquer forma, o estudante não tem nenhum custo com o transporte diário para a escola, tá? A gente tem aí um perfil de família bem acolhedor, bem participativo. A família pode ter diversas estruturas, tá? Então, pode ser um casal com filhos, um casal sem filhos, né? Uma pessoa solteira. Então, aquilo que vocês já sabem, o mesmo se aplica aí para os programas que vocês atendem de cursos de idiomas, aqui também, tá? Então, isso é bacana a gente deixar sempre alinhado. A gente costuma enviar, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos de 2 a 3 semanas antes do embarque, a confirmação da host family. E a gente sempre recomenda que pelo menos uma videochamada seja feita com a família para quebrar o gelo, para eles se conhecerem, tá bom? Então, mais ou menos esse é o prazo aí de envio da confirmação de casa de família. A escola, no momento, então, que nós temos vaga em casa de família é a St. Francis, tá? É uma escola na Califórnia, destino aí queridinho dos brasileiros. Ela fica numa cidade que se chama Watsonville. É uma cidade de praia, tá? É claro, é inverno nos Estados Unidos em janeiro. Ainda assim, aqui a gente tem um clima um pouco mais ameno. Então, um estudante que quer fugir ali daquele inverno rigoroso americano, neve, né? Aqui a gente consegue fugir um pouquinho disso, mas é bacana essa localização porque é muito fácil fazer algum tipo de excursão e viagem para esquiar e fazer snowboard. Então, os alunos fazem bastante isso, tá? Então, ali no dia a dia, ele tem um clima mais ameno. A cidade de praia dá mais ou menos aí 10, 15, 20 minutos, tá? Da praia de carro. É praia americana, tá, pessoal? Gosto sempre, vamos sempre deixar isso bem claro para os nossos alunos, porque às vezes, quando a gente fala praia, eles pensam em quiosque, né? Em queijo coalho vendendo na praia. Estados Unidos não é assim, aquela praia pacata, aquela praia de americano, mas ainda assim praia, tá? 30 minutos de Santa Cruz. Então, Santa Cruz é a maior cidade ali próxima. Aí sim a gente tem uma praia um pouco mais agitada, né? Santa Cruz tem um pier, um boardwalk bem bacana,
com parque de diversões, com lojas, com restaurantes. Então, os alunos amam e vão bastante para Santa Cruz. E 1h30 de São Francisco. Então, a St. Francis, ela tem um perfil de escola, e é um perfil de escola bem familiar, tá? Ela é um perfil de escola um pouco menor, bem família, todo mundo conhece todo mundo pelo nome, a gente tem feedbacks muito positivos dos alunos em relação a isso, em relação a acolhimento, tá? Então, um aluno que quer ser acolhido na comunidade da escola, quer fazer amizade com americanos, a gente tem um ambiente tipicamente americano, apesar de estarmos na Califórnia, e uma escola muito acolhedora, tá? Então, um aluno que tem esse perfil, que ele quer se envolver bastante na comunidade da escola, a St. Francis é excelente, tá? Nesse ponto de vista. Para vocês terem uma ideia aí da localização, né? Então, ali na estrelinha verde está Watsonville. Então, estamos falando aí de norte da Califórnia. Essa foto aqui embaixo é uma foto da escola. Então, ela tem um campus muito bonito, tá? Ali eles têm esse Kelly Lake, chama, é um lago atrás. Eles fazem atividades, muitas vezes, ali perto do lago. Então, a região é muito arborizada, tá muito natureza. Eles fazem muitas atividades ao ar livre. Então, é ótimo para um aluno que quer esse perfil também, tá? De cidade. E aqui temos os esportes, matérias e clubes oferecidos pela escola, tá? Então, aqui, os esportes, pessoal, nos Estados Unidos, os esportes são sempre sazonais, então são por temporada. A gente tem a temporada de outono, que acontece em média de outubro, de agosto a outubro, a temporada de inverno de novembro a janeiro e a temporada de primavera de fevereiro a maio. As datas variam um pouquinho, mas a grosso modo é isso. Aqui nós temos os esportes de inverno, porque o aluno do High School Experience só vai pegar ali os esportes de inverno, talvez o aluno que faça 8 ou 12 semanas pegue um pouquinho dos esportes de primavera, mas a grande maioria vai pegar esses esportes aqui, tá? Então, a escola oferece o basquete, o futebol e luta livre. Então, o basquete é um esporte clássico da temporada de inverno, por ser indoor, então todas as escolas oferecem o basquete nessa temporada. Já o futebol é um diferencial da St. Francis, tá? Na verdade, o futebol, na grande maioria dos estados, ele acontece na temporada de outono, por conta do clima, né? Então, como é um esporte outdoor, precisa ser ali na temporada de outono, mas a Califórnia, por ter um clima mais ameno, todas as escolas aqui da Califórnia oferecem o futebol nessa temporada. Então, um aluno aí que quer praticar o futebol, ele consegue na St. Francis, tá? Aqui algumas disciplinas eletivas da escola e os clubes. Um destaque que eu dou para as disciplinas eletivas da St. Francis é esse programa aqui de biomedicina, tá? Você tem aí um aluno que quer seguir carreira na área de saúde, de repente até mesmo medicina, ele está querendo algo nesse sentido, a escola tem um programa excelente de biomedicina, tá? Então, o aluno aqui do High School Experience, ele pode fazer ali um test drive, né? Digamos assim, para ver se ele gosta, se não gosta, ele vai ter a opção aí de estudar algumas matérias. Então, aqui algumas fotos da escola, né? Ela é bem rodeada por montanhas, então, como eu falei, é uma região ali muito bonita, né? A beleza natural é muito presente, tá? Então, não é uma escola ali que fica no centro da cidade, né? Então, não, ela fica mais afastada, é um ambiente mais confortável. Essa foto aqui de cima é a praia de Watsonville, e à direita a gente tem Santa Cruz, né? Como dá para ver aí, já é bem mais agitado, tem o pier. Então, essa daqui é a localização da escola. Mais algumas fotos da escola. A St. Francis tem uniforme, a gente consegue ver aqui nas fotos, né? Inclusive saia assim para as meninas. Elas perguntam às vezes, sim, o uniforme é com saia, é obrigatório. Nessa foto de cima aqui a gente tem o uniforme completo da St. Francis. Não precisem se preocupar com o uniforme antes do embarque, tá bom? A escola ajuda ao chegar lá. Então, eu sei que às vezes eles perguntam, eles ficam ansiosos, adquire tudo lá na própria escola, tá bom? A escola já ajuda os alunos ali, que estão começando, que estão chegando, para adquirir seus uniformes. Então, não há motivo para se preocupar com isso antes do embarque, tá? E aí temos um videozinho rápido aí da St. Francis para vocês terem uma noção do campus. What makes a place special? Is it the buildings, the people,
The memories you make there? Or is it something more? High school. Is it 4 years of school? Or is it the start of a journey that lasts forever? Is it lessons in a classroom or lessons in life? At St. Francis, it is all of these things, and more. As a student at St. Francis, you will discover a school for academic success. A church grounded in faith, love, and fellowship. A playground where character is built. And a home where all are welcome. As lifelong members of the Shark community, we challenge you to be anything and everything you want to be. And we couldn't be more excited to welcome you into our family. Your journey begins here. E agora, partindo para a segunda escola, que ainda temos vagas para janeiro de 2023, é uma escola e uma boarding school, então o aluno vive nos dormitórios da escola. Os quartos são compartilhados, tá? Assim como os banheiros. No caso dessa escola, ela tem algumas casas dentro do campus, então a gente vai saber qual casa exatamente o aluno vai morar um pouco mais perto do embarque. E os funcionários da escola moram também dentro do campus, tá? Então, uma experiência bem acadêmica, uma imersão de fato aí numa boarding school, excelente opção de escola para aquele aluno que pensa em uma universidade depois nos Estados Unidos, porque ele já vai se familiarizando com esse perfil aí de acomodação, né? Então, obviamente, é walking distance, ele apenas vai sair ali da casa, né, do dormitório onde ele vive e caminhar até a sala de aula, tá? É bacana aí um aluno. A gente costuma recomendar para um aluno talvez um pouco mais maduro, que seja mente aberta, porque ele vai dividir quarto, ele vai dividir as dependências ali dos dorms com outros estudantes de diversas nacionalidades. Então, é bacana que o aluno já tenha tudo isso em mente, né? E o ambiente é mais acadêmico, como eu comentei, até porque, como os funcionários vivem no campus, às vezes o estudante precisa de um suporte à noite numa lição, ele tem ali um professor, ele tem um funcionário para ajudá-lo, eles muitas vezes têm o study hall, que é o grupo de estudos pós-aula na própria acomodação, então eles se reúnem depois do jantar para fazer as suas atividades. Então, é um ambiente mais acadêmico, mas é uma excelente opção, inclusive para alunos que queiram conhecer diversas culturas e dividir a experiência com estudantes que estão na mesma situação que eles, né? Então, aí a gente tem alunos também de outras nacionalidades e americanos, tá? Nessa escola nós temos americanos vivendo dentro do campus. Então, é uma ótima experiência para quem quer ter essa divisão aí, né, dessa experiência como um todo. Então, a escola, a boarding school aí que nós temos disponibilidade é a Marianápolis, tá? Ela está ali na costa leste, então aqui realmente a gente tem um foco bem grande na universidade, nessa região, né? Então, ela está numa cidade que se chama Thompson, no estado de Connecticut, mais ou menos 45 minutos de Providence e 1 hora de Boston, tá? Inclusive, os alunos que vão para Marianápolis, eles vão para Boston. Então, a localização é excelente, ela é uma escola que tem um campus bem vasto, então o aluno quer essa imersão aí em boarding school. A Marianápolis consegue oferecer isso muito bem, que são 400 alunos. Aqui a gente tem um inverno, obviamente, mais rigoroso, então janeiro, né, ali, 1 hora de Boston, ele tem essa imersão no inverno americano, ele vai ter muita opção ali para fazer atividades de neve, de esqui, snowboard, patinar no gelo, e para o aluno que quer muitas opções de matérias, é excelente, tá? As escolas nessa localidade, em geral, elas têm um foco, como eu falei, ainda maior na questão da preparação universitária, principalmente no ingresso em universidades Ivy League, né? Então, a gente tem aí ainda mais opções de matérias eletivas nesse perfil de escola. Então, ó, localização ali para vocês terem uma ideia, na bolinha vermelha, tá? É onde fica Thompson, Connecticut, Boston 1 hora, mais ou menos 2 horas e meia, né, de Nova York. Então, o aluno tem todas as possibilidades de fazer essas atividades. Os esportes oferecidos pela escola, basquete, natação, eles têm piscina aquecida, né? Obviamente, essa época do ano precisa ser aquecida.
atletismo e luta livre. Algumas das disciplinas eletivas da escola, tá? São muitas, então a gente tem o catálogo completo da escola, que são alguns destaques. É uma escola que tem um foco muito bacana em psicologia, em relações internacionais e no programa de artes, tá? Então a Marianápolis, ela tem muitas oportunidades para um aluno que quer focar em artes, em teatro, em música, em dança, de repente algum design, instrumentos musicais. Então, recomendo fortemente a Marianápolis para algum aluno mais aí com foco artista, tá? Ela é uma ótima escola aí para desenvolver aspectos de liderança, de empreendedorismo, de negócios. Então, é uma escola com esse foco aí, tá bom? Algumas fotos para vocês terem uma ideia, né? Então, ó, ela fica, né, bem arborizado, né, nos arredores da escola, então essa imersão mesmo de campus, né, de boarding school, ela é bem moderna, tá? Então ela é uma escola um pouco mais moderna, eu diria, em relação a St. Francis. Eu acho que isso é legal a gente sempre levar em consideração o perfil da escola. St. Francis, ela tem um perfil um pouco mais tradicional, eu diria, enquanto a Marianápolis, até mesmo pela localização, ela tem um perfil um pouco mais moderno. As turmas, elas são quase todas nesse formato aqui, então os estudantes ficam um de frente para o outro. Aqui, nesse caso, eles têm uma matéria específica de design, então eles precisam estar no computador, mas eles chamam de matérias hands-on, então são matérias bem práticas e dinâmicas, tá? Os alunos, eles não ficam entediados no dia a dia. E quando a gente fala de boarding school, eles têm bastante horário, tá? Pré-definido, eles têm horário para todas as atividades, né? Então, diferente de uma opção em casa de família, St. Francis, onde acabaram as aulas, o aluno vai para a casa de família e ali ele tem, ele mesmo administra os seus horários. Quando a gente fala de boarding school, a própria escola já tem todos os horários pré-definidos, tá? Então, tem academia dentro da escola e algo muito bacana é o estudante no final de semana, ele pode usufruir de toda a infraestrutura do campus. Tá? Então, não quero passear esse final de semana, esse sábado, esse domingo, quero ficar aqui, quero ficar tranquilo. Ele tem toda a infraestrutura do campus e ele pode usufruir disso, tá? E aqui é uma das casas, tá? Só um exemplo aí dos dormitórios para vocês terem uma ideia. Então, apesar de ser dormitórios, eles têm esse perfil de casa, né? Então, eles têm assim uma sala de estar, eles têm uma sala de jantar, a gente tem ali em cima a sala de jantar, eles fazendo as refeições. Tem uma sala comum onde tem TV, sofá, ping-pong, sinuca, enfim, tudo ali que os estudantes precisam. Então, são várias casas, todas com esse perfil, tá? E vamos rodar aí o videozinho da Marianápolis para vocês. Marianápolis is definitely a school for someone looking to experience the world. I've never been in an area that's more diverse and more involved. There's genuinely every student here and almost every faculty member is involved in more than one thing, in more clubs, in sports. And Marianápolis has taught me to balance my social life with my school life, because we are a college prep school and there is a lot of work, but it's also balanced with a really incredible community. The academics, though they're challenging, it doesn't feel that way because you have so much available to you. You have teachers who are there to help you. Those teachers that are there for you make you feel like you can do it, even if it's a hard class, even if it's something you might not be particularly good at. And then you feel even more accomplished when you get it done. Marianápolis is just such a family here, like those people that you practice every day after school with, and then seeing them in the halls and having that special bond, I think that just adds so much to the school. There's a lot of things that I want to remain the same, especially with my friends, but I feel like the best thing that should remain the same is the faculty members, because they are the one that create the community and shape the students and to become who they are today. So I really want them to continue their best effort to remain helpful and really friendly to the students and develop them in a positive way. There's something for everyone here, no matter what your interests are. There's sports, if you're a big sports fanatic and you love to compete.
is definitely stuff within the arts that you can do, such as like dance and just all the art classes. And then there's, the community-based stuff like community service council, and you can help and volunteer and always be involved in something, so there's always something here for someone to do. I think that Marinopolis allows you to find who you are and become the best version of yourself because you have enough freedom to express a bunch of different areas. Like, I'm a practicing Catholic, so I have enough freedom to do whatever I want, and everyone here would support me in anything I do. So I'm really glad that I'm here because I found my true and best self, and I think that any person coming here would feel the same. Bom, vimos aí uma super escola, né? Uma escola bem completa. E um ponto importante, esqueci de comentar, ela não tem uniforme. Deu para ver aí nas fotos, nas imagens, né, do vídeo. É um dress code, é um código de vestimenta. A gente tem as informações que a gente vai passar, né, para os estudantes matriculados. E boa parte aí do dress code são peças que os alunos já têm ou podem adquirir antes do embarque. Então, é bem tranquilo, tá? A gente não tem aí nenhum grande custo em relação à vestimenta no caso da Marianápolis, tá? Entrando aí nos detalhes operacionais, passo a passo de matrícula. Então, como funciona, né? Como eu comentei, o passo 1 é um processo de aceitação. Ele é obrigatório, né? E todos os alunos precisam fazer. A gente tem na 3W o que nós chamamos de pré-application. Então, antes de coletarmos todo o application do aluno, tá? Toda a parte médica, toda a parte burocrática de assinatura contratual, primeiro a gente faz a coleta aí do pré-application com os documentos que são necessários para a gente avaliar o perfil do aluno. Tá? Então, são 2 páginas com dados pessoais do estudante, ele tem que fazer uma carta de intenção em inglês, contando um pouco dele, dos objetivos, porque ele escolheu fazer esse programa. A gente tem 2 questionários de recomendação, um do professor de inglês e outro do professor de matemática aqui do Brasil. A gente precisa do histórico escolar dos últimos 3 anos, o original, tá? Uma cópia do original e uma tradução simples, tá? Se vocês não tiverem um modelinho aí da tradução, pode me pedir que a gente tem um modelo de tradução bem simplesinho no Word, vocês mesmos conseguem fazer. A gente precisa do teste de inglês, em geral o ELTS, se o estudante tiver Duolingo, pode ser também, ou às vezes o aluno já tem um Cambridge, já tem um certificado, a gente pode tentar utilizar. E aí temos a entrevista em inglês, tá? É uma entrevista via Zoom, ela demora mais ou menos 10 minutinhos e é com uma equipe da 3W. Tá? Feito todo esse processo é quando a gente tem o feedback da escola, se o aluno foi aceito ou não. Uma pergunta que a gente recebe com muita frequência, o aluno fez só a entrevista, a gente ainda não recebeu o pré-application. O aluno fez a entrevista, muitas vezes a gente recebe a pergunta, como que meu aluno foi na entrevista? Qual é o feedback? A gente não tem feedback da entrevista, tá, pessoal? A escola só vai dar o feedback quando ela tiver a documentação completa. Então, entrevista mais pré-application, ok? O aluno foi aceito, então a gente vai mandar aí para a matriz, né, da agência de vocês a carta de aceite, todas as informações de pagamento e o application final. Então, toda aquela parte, né, de médico, que eu falei, burocrática, contratual, vem no o que nós chamamos de complete application, tá? Então, é um application final que o aluno só vai preencher depois que ele for aceito, tá bom? Feito isso, a gente faz, então, a parte do application. Se vocês tiverem muita dificuldade, né, no Complete Application, a gente pode marcar um call operacional com vocês, com o consultor, para tirar as dúvidas do application. Em geral, eles são todos muito parecidos, mas alguns formulários podem ser diferentes, dependendo da escola, mas as informações são basicamente as mesmas. Mas eu sei que, às vezes, a gente se depara com aquele documento cheio, né, um monte de papelado, a gente fica um pouco nervoso. Então, se for o caso, pode me acionar que a gente faz um call operacional para tirar as dúvidas de vocês, tá? Preencheu a documentação, entregou o Complete Application, a escola faz a emissão do I-20. Então, o I-20, para que ele seja emitido, a gente precisa do Complete Application. A escola não emite o I-20 sem esse documento. Então, quando a gente tem aí um aluno aceito, nós mandamos para vocês os prazos de entrega, tá? O prazo de entrega do Complete Application.
se atentem a esses prazos, tá? Eles são muito importantes, né? A escola estipula esses prazos para que dê tempo de emitir o visto, a escola, aliás, emitiu o I-20, a escola tem um prazo para emitir o I-20, né? Então, não é hoje eu vou mandar o Complete Application, amanhã eu já recebi o I-20, existem pessoas específicas que fazem a emissão do I-20 dentro da escola, então se atentem a esses prazos para a gente não ficar enlouquecido lá na frente, tá? Feita aí a emissão do I-20, a gente vai encaminhar para vocês por e-mail. Hoje não precisa mais do I-20 físico, tá? Espero que continue assim. O I-20 por e-mail é suficiente, o aluno tira o visto, e aí a etapa final, né, perto aí do embarque. Então, a gente costuma fazer uma orientação pré-embarque mais ou menos 4 semanas, 3, 4 semanas antes, tá? Então, a gente deve ter a nossa orientação pré-embarque, aí a gente está definindo a data, mas deve ser na primeira semana de dezembro, para os alunos que vão embarcar agora em janeiro. Então, essa orientação é obrigatória para estudantes, para os pais e para vocês consultores também. Aqui a gente fala todos os documentos necessários para o embarque, como funciona a chegada. Então, aqui que a gente vai sanar as dúvidas sobre transfer, de repente a escola tem algo específico sobre o transfer que o aluno precisa saber, um ponto de encontro. É na orientação pré-embarque que a gente vai passar, porque a gente passa de uma única vez para todos os alunos. Então, participem dessa orientação, enfim, casa de família, como é que funciona a chegada, como funciona nos dormitórios. A orientação é super importante, tá? E mais ou menos 3 semanas antes do embarque é quando a gente recebe as cartas de confirmação. 2, 3 semanas, vamos colocar assim, tá? Então, confirmação de casa de família, confirmação do transfer, seguro-saúde, quando for o caso, né? Quando a gente manda antes do embarque, às vezes a escola entrega no primeiro dia, às vezes a gente tem antes do embarque. Então, mais ou menos 2, 3 semanas antes do embarque, tá? E como eu comentei, quem ficar em casa de família, faça contato, né? Oriente o aluno de vocês a fazer contato com a família, isso é super importante, né, nesse momento. E, pessoal, quem tiver alunos embarcando, não esqueçam de mandar os dados também, né, de chegada dos estudantes. A gente costuma pedir aí até o início de dezembro, para que a gente possa fazer a confirmação do transfer, tá? Então, se atentem a isso. Mais um detalhe, a gente costuma mandar mais ou menos 3 semanas antes do embarque, o manual da escola. Então, a escola às vezes faz ajustes, né, no manual deles com as regras, com o dia a dia. Então, a gente manda mais ou menos 3 semanas antes do embarque, uma declaração de saúde. Então, sempre tem alguns documentos finais para preencher e assinar um pouco perto do embarque, tá? Mas são coisas rápidas ali que o estudante e a família deverão fazer, certo? Vamos aqui, que tem algumas perguntinhas. A Érica perguntou, se forem 2 amigas juntas, conseguimos que elas fiquem na mesma escola e mesma acomodação? Sim, Érica. Aí a gente aplica para a mesma escola e a gente envia a matrícula das 2 ao mesmo tempo, tá? E a gente coloca ali no pré-application que elas gostariam de ficar na mesma acomodação. Em geral, para esse programa, não é um problema, tá? Porque já está previsto o quarto duplo. Então, as famílias, elas já estão cientes disso, né? Então, não tem problema nenhum, a gente faz isso ali no momento da aplicação, tá? A Gabriela perguntou, tem vaga para início em janeiro em todas as escolas? Gabriela, sim, essas 2 escolas que eu acabei de mostrar, São Francis e Marianápolis, temos vagas para as 2. As demais escolas que nós lançamos meses atrás já estão esgotadas, tá? Então, vamos focar na São Francis e na Marianápolis. A Karina perguntou, os alunos podem entrar tendo recém-finalizado o 9º ano? Sim, Karina, podem. Isso é uma pergunta muito boa, tá? Na verdade, os alunos, o high school nos Estados Unidos começa no 9º ano, tá? Então, qualquer aluno de 9º ano pode fazer o programa de high school ou high school experience. Então, a gente não precisa nem de consulta prévia, tá bom? No caso aí, um aluno de 9º ano, ele já está apto a realizar um programa de high school em qualquer das nossas escolas. A Belíria perguntou, todas oferecem o ESL? Essas 2 escolas que têm vagas não oferecem o ESL, por isso que a gente precisa aí realmente se atentar ao nível de inglês, né, do aluno. A gente aplica o IELTS, vai fazer a entrevista, a escola vai assistir essa entrevista, tá, pessoal? Então, se o aluno for aceito, é porque a escola tá ok com o nível de inglês deles. Temos outras escolas que oferecem o ESL
mas não são essas, né? Elas já estão esgotadas. Então, é legal a gente sempre oferecer aí para alunos que tenham um inglês um pouco mais intermediário. Mas não se preocupem, porque se a escola identificar que o nível do aluno não é satisfatório, o aluno não vai ser aceito. Então, qualquer aluno que foi aceito, sem problema nenhum, a escola consegue oferecer o programa para ele, tá? Se alguém tiver mais alguma perguntinha, aproveitem aí, que eu ainda estou de olho. Caso contrário, pessoal, aí estão as nossas fotinhos até para vocês nos conhecerem, né? Eu, Natália e Mônica, os nossos contatos. Então, eu e Natália ficamos no pré-vendas, tá? Precisando aí de algum tipo de suporte, dúvidas do programa, dúvidas sobre a escola. Se vocês quiserem que a gente faça um atendimento com uma família em potencial, a gente faz via Zoom, né? Eu, você, consultor e a família, a gente fala sobre a escola, a gente tira as dúvidas do programa e a Mônica fica no pós-venda, principalmente no pós-embarque. Então, a Mônica é quem cuida aí dos nossos alunos, a gente fala que ela é a mamãe da 3W, ela é ótima, então ela cuida muito bem dos nossos estudantes, então a gente se divide dessa forma, tá? A Belíria fez mais uma pergunta. No caso do aluno precisar pegar o ônibus escolar, o valor da passagem é pago à parte? Não, está tudo incluso, tá? Transporte diário está incluso, seja feito pela família ou seja pelo Yellow Bus. O aluno não vai precisar desembolsar absolutamente nada lá em relação a transporte. Certinho, pessoal? Mônica perguntou, o processo de sair do High School Experience para o High School em relação ao visto é feito diretamente nos Estados Unidos ou o aluno precisa voltar ao Brasil para fazer o visto? Não precisa voltar para o Brasil, tá, Mônica? Uma vantagem do visto americano, ele é o mais fácil nesse sentido. Na verdade, quando a gente recebe o I-20 desse aluno, mesmo que ele esteja matriculado para 4 semanas, ele já vem com uma duração de semestre letivo, tá? Então, o que importa, né, o mais importante para esse aluno poder permanecer nos Estados Unidos é que o I-20 dele esteja ativo. Então, isso a gente já garante desde o momento da matrícula. Então, ele não precisa renovar o visto nem nos Estados Unidos. Ele apenas vai pagar a diferença para o semestre letivo para vocês, para a agência, tá? A gente vai conferir ali a data do I-20 dele e ele permanece. O I-20, pessoal, a escola ela tem um poder ali de alterar essa data, tá? Do I-20. Então, mesmo que o I-20 esteja expirando, vamos supor que a gente emitiu para 4 semanas, não tem problema, a escola vai lá no sistema que eles têm, né, vinculado à imigração, e eles fazem o ajuste do I-20. E o aluno apenas fica, então ele vai ter o visto F1, o visto F1 dele tem que estar apenas vinculado, atrelado a um I-20 válido, tá bom? Então, é bem fácil realmente fazer uma extensão e uma renovação nos Estados Unidos. Isso vale até mesmo para os alunos de longa duração, né? Aquele aluno que fechou o semestre letivo, quer ficar o ano letivo, ele não precisa voltar para o Brasil, ele não precisa fazer nenhum tipo de procedimento burocrático. Basta o I-20 estar ativo, que ele pode permanecer, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, não temos mais perguntas aparentemente. Obrigada aí pelo tempo de vocês, pessoal. Espero que o treinamento tenha sido esclarecedor. Quem tiver estudantes em potencial, entre em contato comigo. A gente tem mais material, tá? De cada escola, do programa. Então, a gente vai se falando no individual, aí no particular. E ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.